Fala pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um vídeo react para vocês, onde eu falo muita groselha, vocês sabem. O vídeo aqui na minha tela é cenas assustadoras gravadas por caçadores. O nome do canal é Noctus, bora ver. Na sua opinião, o que seria mais perturbador encontrar enquanto caça? Algum avistamento sobrenatural ou alguma criatura bizarra? Um encontro com algum predador? Cara, eu acho que com uma onça pintada, Ou encontrar né? vestígios de crimes e maldades humanas? Meio complicado. Aqui na minha Ou região, até, quem pelo sabe, menos. se esbarrar com a própria força da natureza. Nesse vídeo eu vou explorar um pouco de cada um desses tópicos. E no Oxe, final você me coitado desse responde. bichinho aí, cara. Bichinho mó bonitinho. Começando com o sobrenatural, qual É seria claro, a à sua noite é reação se embaçado visse você ver uma um cena rajadão dessas, desse na água. enquanto está completamente isolado no meio da mata à noite? Olha lá, uma criança? Muitos caçadores experientes que passam Não dias entendi isolados nada. na mata já dizem há muito Parece que uma criança falou WhatsApp e depois... tempo que avistamentos dessas figuras são completamente comuns, que você pode avistá-las em momentos totalmente aleatórios, Esse aí é embaçado. que na maioria dos casos elas não seriam agressivas, sendo apenas uma visagem. Mas acho que não importaria muito se aquilo é agressivo ou não. Só de avistar algo que claramente não faz parte do nosso plano, em uma floresta à noite, já é perturbador. Nesse outro vídeo, algo semelhante acontece. Quando um homem que pescava nota uma figura bizarra do outro lado do rio, olhando para ele. Muitas pessoas disseram se tratar apenas de uma mulher comum, ou de alguém sob efeito de alguma substância. Mas devido ao local isolado, à vestimenta e ao comportamento, muitos disseram se tratar do espírito de alguém que poderia ter perdido a vida naquele rio. Até porque não fazia muito sentido alguém ficar meio escondido do outro lado do rio, enquanto encara um pescador. Parece que botaram um espantalho ali pendurado e já era. Algo completamente comum enquanto você está em uma floresta são sons diferentes que você vai ouvir o tempo todo. Existem diversos vídeos mostrando sons bizarros, muitas vezes associados a alguma criatura desconhecida ou animal. Agora imagina você completamente sozinho na mata e começar a ouvir gritos de vozes infantis. É o sapo coachando, cara. Rapaz. Não tem como negar que qualquer um de nós ficaria aterrorizado ouvindo algo assim, principalmente estando nas circunstâncias do homem que gravava. E obviamente, como sempre, as pessoas dividiram opiniões. Enquanto alguns achavam que poderiam ser gritos de ajuda vindos de alguma cabana ou cativeiro próximo, outros disseram que eram apenas alguns animais que emitem sons parecidos. E ainda existiram pessoas que foram mais além, dizendo serem criaturas e espíritos da floresta que imitariam vozes e pedidos de ajuda para atrair suas vítimas. Seja lá qual das opções estiver certa, acho muito difícil. Ouvir esse som sozinho no meio da floresta é bem bizarro. Na minha opinião, é muito difícil um espírito baixar a dimensão para poder chegar num tom de voz muito parecido, assim, audível desse jeito. Deve ser algum animal, cara, alguma coisa assim. Pra mim, o espírito tem que ser muito zombeteiro pra fazer uma dessa, tá ligado? Tem que ser muito bom. É muito difícil fazer isso, eu acho, pelo menos. Saindo do sobrenatural e entrando no tópico de criaturas, imagina você estar saindo para caçar e se deparar com uma cena dessas. Mano, algum animal deve ter comido, né? Esse... Ô, louco, pé grande assim. Ah, não. Não. Muito na cara, bicho. Pelo amor de Deus. Isso aí é algum cara tentando pregar peça. Não é possível. Tamanho da pegada ali, meu. Olha o bicho torado no meio. É doido. Isso é muito... Muito articulado aí. Muito... Sei lá. E outra, não parece que nem comeu o bicho, né? Só cortou no meio. Os caçadores dão de cara com um porco partido ao meio, e pegadas muito grandes para serem de algum humano. Dadas as circunstâncias da cena,
Muitos associaram o caso à famosa lenda do pé grande, ou alguma outra criatura semelhante, Sasquatch. dizendo que muitas delas poderiam caçar não apenas por necessidade, mas por esporte, o que poderia explicar o animal partido ao meio e deixado para trás sem ser consumido. Se aqueles homens estivessem indo caçar na mesma direção onde avistaram essa cena, Iam virar eu a repensaria caça. se fosse eles. Mas estranho. Enquanto caçava em Acho uma floresta, muito um homem começou a premeditado. ouvir sons e ver movimentos bem estranhos. Intrigado, começou a gravar e viu uma cena no mínimo bem bizarra. Sempre um celular de batata. Aí vai falar que é um Skinwalker. Mas estranho. Eu já vi gente correr Pesquisando assim. mais a fundo, eu acabei me deparando com um caso diferente, mas que parece ter capturado a mesma criatura. Oxi. Enquanto algumas pessoas tentavam associar essas figuras a algum animal, ou até a um humano com algum distúrbio, surgiu outra explicação sugerindo que aquilo seria o famoso reiki. Provavelmente Reiki, você já né? deve ter Não ouvido Skinwalker, falar dele falei em errado. algum momento. Teoricamente, essa figura teria surgido como uma lenda urbana da internet, mas diversos casos já documentavam esse mesmo ser antes mesmo da lenda ser supostamente criada. Essa criatura seria muito semelhante ao corpo seco que conhecemos aqui no Brasil. O reiki é uma Corpo criatura que seco? dizem ter cerca de 2 metros de altura, com pele pálida, lisa e sem pelos, além de garras longas e afiadas. Relatos de testemunhas o descrevem como uma forma humanoide, com as costas curvadas, dentes afiados e olhos brilhantes. Algumas versões da lenda também sugerem que ele pode mudar de forma, e até dizem que ele pode ler os pensamentos das pessoas e se comunicar telepaticamente, com vários relatos de pessoas que teriam enlouquecido depois de avistar a criatura. Não há consenso oficial sobre onde esse ou quando vídeo a aí eu história vi. começou. Algumas pessoas Mas isso aí acreditam não é que a lenda tem Skinwalker? raízes no folclore antigo, enquanto outras pensam que é uma criação moderna da internet. Sejam quais forem suas origens, o reiki se tornou uma lenda urbana muito popular, com inúmeras pessoas compartilhando histórias e relatos de avistamentos da criatura. Um homem caçava na floresta quando avistou uma criatura que, segundo ele, não fazia nenhum sentido. Curioso para saber o que era, ele interrompeu a caça e começou a seguir a criatura. De início, a Meio gente que um pensa que se mamute. trata apenas de um primata e que o homem tenha invadido o habitat natural deles. Mas quanto mais o homem se aproxima, mais estranho aquilo parece ser. A forma como andava e o tamanho não se pareciam com um primata. E o comportamento como da não? criatura também era estranho, Porra. como se estivesse Baita andando de em um círculos orangotango aí, ou um procurando bichão. por Não sei o algo. que é orangotango. Orangotango é grande? Um gorilão, né? Que é pra falar. Pô, o tamanho daquilo ali. Sou burro, né? Falar se sou orangotango. Da onde saiu essa orangotango, meu? É gorila, eu queria falar. Mas estranho. Outro Acho que se fosse um Sasquatch. macaco comum, o homem teria identificado na primeira vez que viu, antes de começar a filmar. Nos comentários, as pessoas disseram que poderia se tratar de um gorila, já que são a maior espécie primata que existe, podendo chegar a quase 2 metros de altura em pé. Mas se a gente analisar a anatomia dos gorilas, não se parece muito com aquela figura, o que fez as pessoas argumentarem que poderia se tratar de mais um avistamento do famoso pé grande, dizendo ser uma criatura que sempre foi real. É, Sasquatch sendo Sasquatch. Agora eu quero que você se imagine na seguinte situação. Você deitado dentro de uma barraca confortável às 2 da manhã e escutar esse som na porta da Isso não barraca. pode acontecer comigo. Só vou me imaginar, porque... Isso não é urso, não?
Se você tomar um pialo da barraca por causa do urso, cara. Daqui a pouco a barraca começa a virar, girar, tudo quanto é coisa. Porque supostamente tá Depois dos sentindo algum cheiro, rosnados, né? alguma coisa começou a arranhar e morder a barraca tentando entrar. E isso durou até às 6 da manhã. Felizmente, o homem conseguiu correr até o carro ao lado. E depois descobriu que aquilo que passou a madrugada do seu lado era literalmente um leão. Esse Ô, homem tem louco. que se considerar alguém de muita sorte, por ter conseguido Sabia que leão sair era dessa esse barulho, situação não? sem nenhum arranhão, embora a madrugada dele tenha sido bem longa. Sempre que a gente pensa em ataques de animais, sempre vem à nossa cabeça os leões, ursos, crocodilos e cobras, predadores assustadores e letais. Mas talvez um animal que você diria não te amedrontar poderia mudar completamente sua opinião se estivesse em grupo. Hiena? Coiote? Ah, oxi. Ah, esse aí é perigoso mesmo, esse Os homens são javalizinho, né? atacados por um grupo de javalis que aparecem do nada. Perigoso mesmo. Um deles atinge o homem, que cai no chão e por pouco não se fere gravemente. O local também não ajudou muito, Perigoso com a assim, né? neve dificultando a fuga dos homens. Mas felizmente eles conseguem afastar os animais, e o pior não acontece. Muita gente subestima essa espécie, mas em certas situações um javali pode ser tão perigoso quanto qualquer grande predador. Essa porra aí tá uma mordida Diferente de outros lascada, um animais dente que preferem afiado pra fugir pegar. ao perceber presença humana, javalis podem reagir de forma extremamente agressiva, principalmente quando se sentem encurralados ou quando estão protegendo o grupo. E o problema é que eles não atacam como um animal comum. Um javali usa o próprio peso como arma, e ainda tem presas que podem rasgar músculos e causar ferimentos profundos. Também existe outro animal que não falam muito, mas que na minha opinião tem um dos comportamentos mais bizonhos. Em muitos casos é como se ele Hipopótamo? estivesse possuído. Imagina novamente que você esteja na sua barraca descansando tranquilamente. E na hora que vai sair dela, dá de cara com isso aqui te encarando de forma bizarra. Puta merda. O alce parece que estava esperando o homem sair da O barraca, velho alce. como se já Parece estivesse há um alienígena. tempo ali observando. A forma como esses animais te observam é como se estivessem te avaliando ou algo do tipo. Mas se você não viu nada demais e acha um comportamento normal, esse próximo vídeo vai provar minha teoria. Um homem andava pela floresta quando se depara com um grupo de alces, algo que é comum na região. Mas O parece que sem velho nenhum alce. motivo aparente, um dos membros não gostou da presença dele e começa a acompanhar o homem de forma completamente bizarra, como se quisesse assustá-lo antes de atacar. Ai, caralho. Você tá Close fazendo enough, o que buddy. aqui, meu irmão? Não tô It's indo com a close tua enough. cara, não. Ó, já mudou o semblante. Aquela hora ele Close tava enough, buddy. puto. Ó, tá puto de novo. Você tá olhando pra mim por quê, porra? Qual é? Close enough. Qual é, irmão? Tá de sacanagem? Get out of here. Go. Ah, tá, ele vai entender muito. Vaza daqui, vai. Não vai entender isso, cara. Go. Não vai entender, irmão. É você que tem que Não. sair daqui. Ô, louco, velho. E esse olhar de possuído. Tá loucão, velho. Por incrível que pareça, o homem conseguiu escapar sem ferimentos graves, mas esse caso poderia terminar em fatalidade muito facilmente, já que esses animais podem chegar a meia tonelada, possuem chifres gigantescos e Meia podem correr tonelada, até meu irmão. 50 km por hora. Caralho. Tá fudido. Outro vídeo que, se você não souber do que se trata, vendo de primeira, iria acabar se assustando um pouco. Oxi, não sabia que ele soltava o chifre? Esse homem controlava um drone, quando vê algo que de início pode parecer completamente estranho. Os chifres do animal simplesmente se soltam. O alce perder os próprios chifres ao se balançar pode causar certa estranheza à primeira vista, mas isso é totalmente natural. Os chifres dos alces crescem todos os anos,
principalmente para as disputas no período reprodutivo. Depois dessa fase, a queda dos hormônios enfraquece a base dos chifres, fazendo com que eles se soltem naturalmente. Sabia O não. mais impressionante é que esse processo acontece todos os anos. O animal perde aquela estrutura gigantesca e depois cresce cresce tudo novamente. Tão O rápido que também assim. ajuda o animal a economizar Raramente energia, você vê já que os chifres podem esses pesar até chifres 30 pequenos. quilos. Apesar do comportamento estranho desses animais, Sabia não. eles também são bem fascinantes. Um grupo andava normalmente quando encontra uma poça aleatória, com uma espécie de peixe bem estranho. velho? Quando decidem tocar para entender do que se tratava ou se morder, estava quer ver? viva, isso acontece. That is the creepiest looking thing Que I've ever. bicho Oh, yeah, just moved. feio, cara. Right, we're not doing this to harm him, just to see if he snaps. Oh yeah, no, he's alive. Tava na cara, velho. That's gonna haunt me in my sleep Can we tonight. keep looking to see if we can find a pair of spare underpants? Mas que bichinho Ainda bem que nenhum feio. valentão tentou encostar nele com a mão, pois no mínimo estariam sem um dos dedos agora. Him just to see if he snaps. Oh yeah, no, he's alive. Como eu mencionei no início do vídeo, você pode se deparar com diversos perigos enquanto caça. O próprio sobrenatural que mencionei, criaturas e lendas, e os próprios animais. Mas também esquecemos do quão fascinante e perigosa a própria natureza pode ser. Por exemplo, você pode estar caçando tranquilamente e se esbarrar com um vulcão de lama. Nossa, Guys, I think so. Go back. nunca vi isso, cara. Corre. Fica aí, o que é? Um fenômeno que acontece devido à pressão de gases subterrâneos, água e sedimentos acumulados em regiões profundas do solo. Quando essa pressão encontra uma saída, ela empurra lama, minerais e gases para a superfície, criando essas formações que lembram vulcões em atividade. Apesar de parecer inofensivo, alguns podem liberar gases tóxicos, abrir crateras e até engolir áreas inteiras ao redor. Ver isso enquanto está caçando sozinho, sem saber do que se estranho. trata, pode ser bem estranho. Guys, I think so. Go back. Go back. Go back. Mas será Mas que é pior do que reincidente isso nas é se regiões? deparar com o que esse caçador presenciou enquanto caçava. Jesus amado. Isso aí é fogo com um ciclonezinho, tornado, Literalmente um tornado em chamas. É um fenômeno raro e perigoso, em que o calor de um incêndio cria correntes de ar que sobem e formam um redemoinho de fogo e fumaça. Felizmente aquilo mudou de direção, e o caçador ficou em segurança. Mas imagina o quão bizarro seria estar caçando tranquilamente e se deparar com uma cena sei lá. Ah, dessas. esse não deve ser O homem do caçador, vídeo não. disse parecer Deve uma ser cena do apocalipse, morador rural. e eu concordo plenamente com ele. E por fim chegamos no tópico que talvez possa ser o mais perturbador do vídeo: os vestígios de crimes e até onde a maldade humana pode ir. Imagina que você está em uma área isolada e encontra o que parece ser um lugar abandonado. Curioso, você entra para explorar. Enquanto estão explorando, um dos homens percebe uma parede colada com um dos armários. No way, dude. Are you kidding me? Check this out, guys. The heck? Mas como que o cara Uou, pensa em look at fazer that. isso? It really is, look. Revelando o que parecia ser uma passagem secreta para algum lugar. O que deveria ser só uma exploração simples, revelou um caso perturbador, onde encontraram diversos objetos bizarros. O quarto tinha isolamento acústico, o que impedia que alguém ouvisse sons pelo lado de fora. Havia cadeira, cordas, materiais de munição e material adulto. Ah, Também foram encontrados produtos químicos e pelúcias, entre diversos outros itens bizarros. Explorando mais um pouco, foi encontrado o sistema de vigilância e até uma van abandonada. É muito triste ficar pensando naquilo que teria acontecido no lugar, em todo o passado macabro do ambiente. Por não. muitas vezes o ser humano consegue ser mais Parece um assustador que local o de sobrenatural e qualquer esconderijo animal e selvagem. sobrevivência. Só isso. Mas na sua opinião, qual seria o pior encontro enquanto se está caçando? Já falei com a onça pintada. E é embaçado, cara. Gostei do vídeo, cara. Achei legal. Achei engraçado também. Fazia tempo que eu não dava umas risadinhas aqui. E é isso.